Bora para a quarta aula. Essa aula é sobre pressão de alta e pressão de baixa. Então, vamos dar exemplo aqui da pressão de alta. Então, a gente tem uma vela verde e temos uma vela vermelha. A vela vermelha deixou um pavio maior que o pavio da vela anterior. Ou seja, isso aqui é a pressão de alta porque esse pavio superou o pavio da vela anterior. Então, somente com essa análise a gente tem uma leitura para fazer uma compra. Então, vamos para a pressão de baixa. Pressão de baixa é uma vela vermelha, deixou o pavio aqui. A próxima vela é uma vela verde, deixando um pavio mais alto que o pavio anterior, ou seja, ela superou o pavio da vela anterior. E também, o que aconteceu? Essa vela aqui, ó, por exemplo aqui, ó, essa vela não rompeu o corpo ou o pavio, ou seja, ela não fez isso aqui, ó. Isso aqui é uma pressão de alta, porém, essa pressão de alta a gente não utiliza, porque ela já rompeu aqui embaixo, a parte do corpo ou do pavio. Então ela não pode romper. Ela pode deixar o pavio até aqui, mais ou menos, mas não pode romper, ó. Se fizer isso daqui, ó, ainda é pressão de alta, porém já começa a ficar um pouquinho pior. Então, o cenário melhor de pressão de alta é quando faz isso daqui, ó. Isso daqui. E a pressão de baixa é quando não rompe, quando esse pavio aqui ou o corpo não rompe o pavio ou o corpo da vela anterior. Então, ela só tem que fazer esse pavio superando o pavio da vela anterior. Então, essas duas figuras aqui, ó, tem cenário para continuar o movimento de baixa ou de alta. Por exemplo, aqui fez uma vela verde, fez uma vela vermelha fazendo pressão de alta, então a gente tem leitura para cal. Aqui fez uma vela vermelha, fez uma vela aqui verde, fazendo uma pressão de baixa, a gente tem leitura para fazer uma operação de venda. Então, para que a gente vai utilizar a pressão de alta e a pressão de baixa? A gente vai utilizar com o cor de vela. Ou seja, toda aquela análise que a gente está fazendo em todas as aulas, a gente vai começar a utilizar agora a pressão. Ou seja, a gente tem um lote aqui, pode ser ou na nova posição ou na primeira vela do lote. Então vamos começar aqui com a primeira vela do lote. Por exemplo, a gente tem um lote de venda aqui, um lote de compra. A gente faz a marcação aonde? A gente faz a marcação aqui no corpo do lote de compra. No futuro, quando o mercado chegar aqui, fizer a conexão, quando ele romper para cima, ele faz conexão com a compra. Fez isso, a próxima vela tem que confirmar uma vela aqui, fazendo o quê? Fazendo uma rejeição externa, que eu já expliquei na aula anterior, uma rejeição interna, e fez esse pavio superou o pavio da vela anterior. Então, fez uma pressãozinha aqui, ó, de alta. Pressão de alta, a gente tem uma leitura mais forte de fazer uma operação aqui, ó, de cal. Ou seja, a gente pode operar de cal aqui tranquilamente, que vai dar muito certo aqui. O mesmo exemplo vale para venda. Ó, deixa eu apagar aqui. O mesmo exemplo vale para venda. A gente tem um lote de venda, a gente marca ele aqui, ó. Marca ele aqui no corpo, na abertura. É a primeira vela do lote de venda. Quando o mercado conseguir fizer conexão aqui com a venda, ela entrar com o corpo dentro do corpo da primeira vela do lote de venda, quando ela romper a linha para baixo, a gente já tem leitura para put, a gente tem uma leitura para fazer venda. Só que a próxima vela tem que confirmar. Confirmar fazendo o quê? O cor de vela, que seria rejeitar aqui, ó, na primeira vela do lote ou uma nova posição, rejeitando aqui o domínio externo. Então, essa vela aqui rejeitou o domínio externo, que é uma primeira vela do lote ou uma nova posição. Então, a gente tem leitura aqui, ó, quando o mercado fizer uma pressão de alta, uma pressão de baixa, quer dizer, porque ela superou o pavio da vela anterior, ela deixou uma superação no pavio da vela anterior, a gente pode operar aqui vendido. A gente pode operar vendido. Então, o cenário é esse daqui, ó. Anota no caderno ou tira print que o cenário de pressão é basicamente isso. É a mesma leitura que a gente faz o cor de vela, que é fazer a conexão. Ó, a gente tem um lote de compra, pode ser ou a primeira vela do lote ou uma nova posição. Quando faz conexão, ele rompe para baixo. Próximo ela confirma aqui abaixo da nossa marcação, retraindo num domínio externo, retraindo num lote da primeira vela do lote ou uma nova posição. Então retraiu aqui na nova posição ou a primeira vela do lote, externo, tem que ser externo, a gente pode pegar a operação
se fizer uma pressão de baixa. Então, se somente esse pavio aqui for maior, a gente já tem análise de put. Porém, a gente utilizou juntamente com o cor de vela. Então, essa é literalmente isso. Ó, deixa eu refazer aqui de novo. Essa aula é bem curtinha, ó. Literalmente fez isso, ó. Fez a conexão, ou seja, ela rompeu para baixo. E a próxima vela confirmou. Ela confirmou aqui, ó. Rejeitando um lote externo. Só que ela não fez só isso. Ela não fez só isso, ó. Esse pavio aqui tem que estar superando o pavio da vela anterior. Se ele fizer assim, ó, se tiver desse jeito, não, esse pavio não superou o pavio da vela anterior, isso daqui não é a pressão de baixa. Isso daqui é uma indecisão. Então, o mercado tem mais chance de fazer uma vela verde aqui estourando. Então, isso daqui vai te dar loss. Então, ele tem que fazer uma pressão de baixa, que seria a superação da vela anterior. Então, se ele não conseguiu superar o pavio da vela anterior, ó, o pavio tá aqui, ó. O pavio tá aqui, ele não superou. Ó, ele não superou. Se ele não... Caramba. Ó, ele não superou aqui, então não é uma pressão de baixa. Então, essa análise aqui é uma análise de cor de vela, porque fez conexão, aqui entrou dentro do lote, ela rompeu para baixo, a próxima vela confirmou, rejeitando num lote, ou primeira vela do lote, ou nova posição externa, só que ela não fez pressão, ela fez uma indecisão. Ela não fez daqui, ó. Ela não conseguiu superar a massa, o pavio da vela anterior. Então, se fizer uma pressão de baixa aqui nesse exemplo, vai ficar muito mais forte a sua leitura para put, porque ela fez uma pressão de baixa. Ou seja, a gente tem leitura para put, porque essa vela aqui fez conexão com o lote de venda, pode ser a primeira vela do lote ou uma nova posição. Então, ela fez conexão com o domínio vendedor, então a gente tem leitura para put. Ela confirmou rejeitando a primeira vela do lote de compra ou uma nova posição também pode ser. Então, rejeitou um domínio externo. Então, rejeitou um domínio externo de compra. A gente tem duas leituras para put. E a terceira leitura de put é o que? A pressão de baixa. Então, a gente tem três confluências para essa análise. Então, sua análise vai ficar muito mais forte. Então, vamos tentar procurar algum exemplo aqui, ó, que aconteça aqui no gráfico. Ó, vamos ver. Ó, aqui a gente tem um lote de venda. A gente pode marcar a primeira vela do lote aqui. Marcamos. Essa vela aqui faz a conexão, ou seja, ela rompe para baixo. Por que rompe para baixo? Porque isso aqui é um lote de venda. Isso aqui é um lote de venda. Tem que ser rompido para baixo e não para cima. Rompeu para baixo. A gente espera a vela de confirmação. Porém, essa vela de confirmação aqui, ó, não rejeitou um lote, a primeira vela do lote de compra ou uma nova posição. Ela não rejeitou aqui, ó. Então aqui, ó, a gente já invalida a nossa entrada. Vamos procurar mais exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, a gente pode também começar a usar a nova posição como domínio. Então, a nova posição vai ser mais um domínio aqui para a gente utilizar. Então, a gente não precisa utilizar somente a primeira vela do lote. Ou seja, na rejeição ou também no quando fizer conexão. Quando a vela entrar para dentro do lote. Vamos ver. Ó, aqui não. Aqui essa vela vermelha entrou para alguma venda? Entrou para algum lote? Ou entrou para alguma nova posição? Não, não entrou. Essa vela de venda aqui entrou? Se a gente olhar para a esquerda, entrou nessa daqui. Ó, temos lote de venda. Lote de venda. Essa vela conseguiu romper para baixo. Essa vela confirmou, só que não confirmou abaixo. Ela confirmou acima da nossa marcação. Então aqui não é válido, porque ele já rompeu e já devolveu o rompimento. Ou seja, ele rompeu para baixo, só que ele já rompeu para cima. Então aqui não é válido a nossa operação. Mesmo que ela fez a rejeição, aqui ó, ela fez a rejeição numa nova posição. Por que ela rejeitou uma nova posição? Porque a gente tem um lote de venda aqui, essa vela rompeu, então essa vela é uma nova posição. Então, ó, ela rejeitou de entrar dentro dessa nova posição. Ó. O pavio retraiu na nova posição. Então, ela não, essa vela aqui ó, não entrou com o corpo, ela não fez conexão. Ela rompeu para cima
Se ela tivesse rompido para cima assim, seria uma conexão com a nova posição. Porém, ela só retraiu. Então, se retraiu, ela tem força de rejeição. Ela não conseguiu entrar na força compradora. Porém, a análise vai ficar mais forte se ficasse abaixo da nossa linha. Ela tem que confirmar abaixo. Pode ser travando ou pode ser somente retraindo, que é válido. Ou seja, retraiu aqui, ó. Caramba. Se ela tivesse retraído aqui embaixo e fizesse uma pressão aqui, ó, pressão de baixa, a gente poderia pegar uma venda aqui. Então, bora procurar mais exemplos. Bora, bora. Não. Oh, não, aqui também não. A gente tem que procurar alguma vela que faça conexão. Então, a primeira análise, eu entro aqui no gráfico e vejo se alguma vela esteja entrando para algum domínio. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Não. Não tá difícil aqui, hein? Não, também. Deixa eu ver se eu acho nesse outro gráfico. Ó, aqui, ó. Essa vela, se a gente olhar para a esquerda, ela entrou aqui na primeira vela do lote. Então, a gente marca aqui a nossa primeira vela do lote. A gente marca na abertura. Caramba. A gente marca aqui na abertura da primeira vela do lote. Essa vela aqui rompeu para baixo. Então, se rompeu para baixo, ela tem força vendedora. Essa vela conseguiu confirmar abaixo da nossa marcação e conseguiu rejeitar no lote externo, ou seja, esse lote de compra ele está acima da marcação. Se ele tivesse um pouquinho mais abaixo, não seria um lote externo, seria um lote interno. Então, aqui a gente tem um lote de compra, a gente tem a primeira vela do lote de compra. Ela rejeitou de entrar, o pavio dela retraiu no lote de compra, ou seja, ela não entrou, ela não fez conexão. Essa vela aqui não entrou com corpo dentro do corpo aqui da primeira vela do lote de compra. Então, ela não tem força compradora. Ela não rompeu para cima. Ó. Ela retraiu, ou seja, ela rejeitou de entrar na força compradora, ficando abaixo da nossa marcação, ou seja, abaixo do nosso lote de venda, rejeitando aqui externamente. Só que qual é o cenário que ficou ruim? Ela não fez pressão. Ó, por exemplo, ó, fez um gap aqui, ó, deixa eu ver, na verdade. Ela fez gap. Essa vela terminou. Eu já vou explicar gap nas próximas aulas. Mas o intuito ainda não é esse. Ó, esse pavio ainda seria maior que o pavio da vela anterior. Então, esse pavio aqui não superou. Ele não rompeu aqui, ó. Se ele tivesse rompido aqui, tivesse feito um pavio maior, aí sim, seria uma pressão de baixa. A gente poderia entrar vendido aqui nessa vela aqui. Então, vamos procurar mais exemplo aqui, ó. Pode ser também na nova posição. Se tiver fazendo o cor de vela mais a pressão com a nova posição, a gente pode operar. Cadê? Ó, seguinte. Ó, a gente tem essa vela. Se a gente olhar para a esquerda, ela entrou para alguma primeira vela do lote de venda? Ela entrou aqui, ó. Ela entrou nessa primeira vela do lote de venda. Entrou. Essa vela então fez conexão, ela rompeu para baixo. A próxima vela confirmou abaixo da nossa linha, ou seja, abaixo do lote de venda. E também conseguiu retrair aqui, ó. Ela rejeitou o domínio oposto. Rejeitou uma nova posição. Por que uma nova posição? Porque rompeu aqui esse lote de venda. Então, essa vela é uma nova posição. Ou seja, fez uma rejeição na nova posição. Rejeição pode acontecer aonde? Na nova posição, como aconteceu aqui, ou na primeira vela do lote. Então, rejeitou na nova posição, está acima do lote, então, ou seja, está acima da nossa marcação. Ela não está dentro aqui, ela está acima. Então, é uma rejeição externa. Se tivesse feito um paviozinho aqui maior,
que o pavio da vela anterior, seria uma pressão de baixo. A gente teria uma leitura mais forte ainda para pegar esse put aqui. Mas por que não ficou tão forte? Porque esse cenário aqui, ó, ela faz conexão com a primeira vela do lote, ela rejeita aqui na nova posição, porém, ela não faz pressão, ela não faz uma pressão de alta, ó. Esse pavio, ele não superou o pavio da vela anterior, então aqui a gente tem uma indecisão. Então a análise começa a ficar um pouquinho mais fraco. Então, se a gente tiver uma pressão de baixa aqui a nosso favor, vai ficar mais forte a análise, porque a gente vai ter 3 confluências para fazer esse put aqui, que seria a conexão com a venda. Então, essa vela entrou, ela rompeu para baixo o nosso lote de venda, então uma leitura para put. Qual que é a segunda? Ela rejeitou externamente aqui, rejeitou na compra externa, outra leitura para put. Qual seria outra leitura para put? A pressão de baixo. Então, teria 3 leituras para fazer a operação de put. Então, essa análise ficaria muito mais forte. Então, vamos procurar mais exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Não. Essa vela aqui não rejeitou. Ó, essa vela fez conexão aqui com a primeira vela do lote. Então fez conexão, mas não rejeitou no domínio externo, ó. Ó, não rejeitou, não conseguiu pegar aqui, ó, não conseguiu tocar. E seria uma rejeição boa porque seria uma rejeição na nova posição, porque ó, rompeu o lote, essa vela é uma nova posição, então seria uma rejeição externa na nova posição. Não fez pressão de baixo aqui também, então estaria muito ruim para a gente fazer a nossa entrada. Ela nem rejeitou e nem fez pressão, então a única análise de put seria que ela fez conexão. E uma análise somente, então a gente só tem uma confluência, a gente não utiliza. A gente utiliza pelo menos 3 confluências, que seria a base do nosso operacional, que seria a conexão. Então, essa vela teria que conectar, essa vela conectou, ela rompeu para baixo. A próxima vela deveria rejeitar um lote oposto, ou seja, ela rejeitou essa compra aqui, essa compra rejeitou essa compra, então ela não fez conexão, ela rejeitou, ela ficou abaixo e faria pressão. Então, 3 confluências é o suficiente para a gente fazer a nossa entrada. Se tiver mais, é melhor ainda. Porque vai ter vezes que vai ter 3 confluências, só que vai te dar loss, porque vai ter outras confluências para fazer a operação. Por exemplo, ali era uma operação de put. Porém, poderia ter mais confluência, poderia ter tipo outras confluências de call. Ou seja, a gente tem leitura para put, a gente tem pelo menos 3 confluências para put. E, por exemplo, acontece uma confluência para call, uma confluência para fazer uma compra. Então, já começa a ficar um pouquinho mais fraco a análise. Ainda mais se tiver mais confluência para call do que para put. Então, a gente tem que observar isso também. Deixa eu ver se a gente encontra mais uma aqui, ó. Essa vela fez conexão aqui com essa compra. Deixa eu ver. Conectou aqui na compra. Ó, pera aí, deixa eu marcar direito. Fez conexão aqui com a primeira vela do lote. Ó, quase rejeitou. Se você for ver aqui, ó, parece que rejeitou. Parece que, ó, na verdade, ó, a gente tem a primeira vela do lote. Essa vela rompeu para cima. Então, essa vela verde fez conexão. Ela tem força compradora. Essa vela ela conseguiu ficar acima do lote e quase rejeitou. Ó. Se a gente for ver, se você for olhar, bater o olho aqui, você vai achar que rejeitou. Mas se você olhar bem de pertinho, ó, esse pavio não tocou, ela não rejeitou esse lote aqui de venda. Então, não, é um lote externo aqui, ó. Isso aqui é um lote externo que está abaixo da marcação. Então, a gente não teria operação. Ah, mas ela rejeitou nesse lote aqui, ó. Deixa eu ver. Ela rejeitou nesse lote. Seria válido? Não, porque é um lote interno. Então, a gente sempre vai olhar a rejeição. A gente vai pegar nossa linha aqui, que seria a linha da conexão, a linha do lote. Então, a gente marcou a primeira vela do lote. E quando a gente for ver a rejeição, a gente só vai ver, ó. A gente vai olhar da linha aqui verde para baixo. Então, se ela tivesse rejeitado aqui nesse lote de venda, seria válido se tivesse também feito uma pressão de baixa. Uma pressão de alta, quer dizer, que seria esse pavio aqui superando o pavio da vela anterior. Então, teria que ter isso. Deixa eu ver se eu acho mais aqui.
Já tem 20 minutos. Eu não quero estender muito nessa aula, porque essa aula é simples. É a mesma leitura. Tem que fazer o cor de vela na primeira vela do lote ou uma nova posição e fazer uma pressão. Ou seja, o pavio vai ter que superar o pavio da vela anterior. Só isso. É a mesma leitura, só que vai ter uma pequena confluência a mais. Aqui não. Eu vou procurar mais um exemplo para finalizar aqui a aula, para não ficar muito grande e não ficar difícil para assistir. Porque a aula é muito grande fica um pouquinho difícil para assistir. Senão é muita informação e a pessoa não consegue pegar. Aqui, ela fez conexão com a nova posição, mas não rejeitou. Deixa eu ver se eu acho um último exemplo aqui. Deixa eu ver. Cara, tá difícil aqui, hein? Tá difícil. Aqui ela fez conexão, só que ela não rejeitou. Deixa eu ver. Ela fez conexão aqui, mas não rejeitou. Então, quando você estiver no gráfico atual, vai ter vezes que vai dar análise. Tipo, você entrou no gráfico, vai ter análise, mas vai ter vezes que você vai ficar olhando e não vai ter nenhuma oportunidade. Então, quando não tem nenhuma oportunidade, você simplesmente ou sai do gráfico e opera depois, ou simplesmente não faz nada. Porque sempre vai ter uma oportunidade. Então, não entre em qualquer coisa. Por exemplo, fez uma conexão com lote aqui, ó, por exemplo. Tem um lote de vendedor. Lá no futuro fez conexão aqui, ó, ou seja, ela rompeu para baixo e ela retraiu aqui, ó. Ela retraiu, mas não retraiu aqui no lote de venda, por exemplo. A gente tinha um lote de venda não, lote de compra. Ela não retraiu no lote de compra. Então, se a gente tivesse essa análise aqui, a gente não pegaria a operação. Essa análise aqui é a primeira análise, é a primeira aula. Porém, a gente já está estudando mais conteúdos. A gente tem que colocar mais confluência na nossa análise. Então, se ela tivesse feito isso, só a conexão ficada abaixo e não rejeitou, não fez pressão, a gente não entra. Se você entrar aqui, vai estar errado, vai dar loss. Então, a gente tem que colocar mais confluência. É por isso que eu falo também. Se der loss, não precisa se preocupar, porque tem muito mais confluência aqui para colocar na estratégia. Então, não é porque deu loss que está errado. Então, se estiver certo, tiver todas as confluências aqui que eu ensinei e der loss, fica tranquilo aí. Porque o cenário não está completo. Vamos ver. O gráfico aqui tá bem ruim. Aqui é 1 da manhã, ó. Não, tá bem ruim. Vamos voltar aqui. Vamos ver se o gráfico movimentou e fez uma análise pra gente. Ó, entrou, fez conexão aqui, não. Não, ela já rejeitou. Não. Não. Não também. Tá difícil aqui. Ó, um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui também. Essa vela a primeira vela do lote. A gente faz a nossa marcação. A gente marca aqui. Já que não tá dando exemplo, eu vou tentar tirar uma dúvida aqui importante. Ó, essa é a primeira vela do lote. Essa vela rompeu e fez conexão, ou seja, ela rompeu para baixo. E essa vela aqui foi a vela que retraiu, ou seja, ela ficou abaixo. Essa vela ficou abaixo, rejeitando aqui esse lote de compra. Por exemplo, ela não foi uma nova posição, mas vamos dar o exemplo se fosse ou uma nova posição ou a primeira vela do lote. No caso não foi, mas se fosse, vamos fazer esse cenário. Se fosse uma nova posição e estivesse rejeitando aqui, a gente não pegaria a operação. Por quê? Tem que ser a vela após o rompimento, ou seja, ela fez conexão, ela entrou para a força vendedora e logo em seguida essa vela aqui que teria que ter feito a rejeição. Por exemplo, se ela tivesse rejeitado aqui, ó, fez a pressão de baixo, tivesse rejeitado, aí sim era a leitura para a gente fazer a operação. Ou seja, essa vela aqui conseguiu rejeitar aqui, porém não foi a vela após a reversão. Tem que ser, ó, rompeu
tem que ser a próxima vela, tem que ser a vela seguinte fazendo a rejeição. Se não for, a vela seguinte não opera. Por exemplo, aqui rejeitou. Por exemplo, se fosse o cenário aqui que eu falei, fosse uma nova posição, teria rejeitado, só que não é a vela após o rompimento. Já é a segunda vela após o rompimento. Então, essa análise aqui, ó, tá errada. Teria que pegar somente se for a vela seguinte. Por exemplo, rompeu aqui, essa vela rompeu. Essa vela aqui teria que ter testado aqui, teria que ter rejeitado a nova posição ou a primeira vela do lote. Então, acho que essa aula vai ficando por aqui. Eu acho que não tem mais dúvida, ficou bem claro a minha explicação. Então, bora para a próxima aula.